Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, suspende julgamento de Jair Bolsonaro. A análise deve continuar na próxima terça-feira com a leitura do voto do ministro Benedito Gonçalves, relator da ação. Guarda Costeira dos Estados Unidos localiza destroços do submarino desaparecido e confirma que embarcação implodiu. E no futebol brasileiro, o Palmeiras perde invencibilidade. E Santos demite treinador após derrota para o Corinthians. O Brasil News da Rede Brasil de televisão está no ar. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral iniciou nesta quinta-feira pela manhã o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A sessão foi interrompida pelo ministro Alexandre de Moraes e será retomada na próxima terça-feira. Por volta das 9h20 da manhã, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, abriu a sessão de julgamento da ação que requer a condenação de Jair Bolsonaro e a consequente inelegibilidade do ex-presidente. O relator, ministro Benedito Gonçalves, realizou a leitura de seu texto, onde descreveu os elementos que compõem a petição do PDT. O partido questiona o encontro com embaixadores promovido por Bolsonaro, com transmissão pelas redes oficiais do governo. Para o partido, o evento foi usado para fins eleitorais com o objetivo de disseminar desordem desinformacional relativa à credibilidade das urnas eletrônicas. Tarcísio Vieira, advogado do ex-presidente, afirmou que não há nos autos provas contundentes do prejuízo ao processo eleitoral. Para a defesa, havia apenas um convite ao aprimoramento do sistema de urnas eletrônicas e não um ataque à democracia. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, havida muito antes do início do período eleitoral e das eleições em julho de 2022, em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários sobre o sistema de colheita de votos. O ex-presidente Jair Bolsonaro não foi ao TSE acompanhar o julgamento. Ele viajou de Brasília para Porto Alegre, onde tem agenda nesta quinta e sexta-feira. O relatório do ministro Benedito Gonçalves apontou que, nas alegações finais, os investigados pediram a extinção do processo sem resolução do mérito, por incompetência da Justiça Eleitoral. Argumentaram ainda que o evento com os embaixadores foi trivial, verdadeiramente franciscano e custou um módico montante de quase R$13 mil. Por fim, um representante do Ministério Público Eleitoral, vice-procurador Paulo Gone Branco, disse que estão estampados todos os elementos que configuram abuso de poder político. A acusação contra o candidato a presidente da República atribui a ele abuso de poder político, indicando desvio de finalidade em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, ocorrida em julho de 2022. A inicial relata que esse evento foi mais um de mais de uma dezena de outros em que o mesmo discurso de combate ao sistema de votação e apuração digital foi desfechado. A inicial também conta que houve transmissão do encontro por rede de televisão estatal, bem como veiculação nas redes pessoais do investigado. O vice-procurador reafirmou pela improcedência da ação em relação ao candidato a vice de Bolsonaro, Braga Neto. A ação foi proposta contra o então presidente da República e o seu vice, que concorreram à reeleição. Todos os fatos descritos e apurados dizem respeito a condutas apenas do primeiro,
não se atribui ao candidato a vice-presidente nenhuma participação nos eventos que motivaram a investigação. Como não há mandato a cassar, adianto que o Ministério Público se manifesta pela improcedência da ação de investigação contra Walter Souza Braga Neto. A sessão foi interrompida pelo ministro Alexandre de Moraes. O julgamento continuará na sessão da próxima terça-feira, às 19h. Virtude do horário, em face da sessão que temos eu, ministra Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, no Supremo Tribunal Federal, eu suspendo o julgamento, que prosseguirá na sessão da próxima terça-feira, às 19h, iniciando-se com o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. E claro que nosso comentarista Ney Gonçalves Dias acompanhou atento cada minuto desta etapa de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar agora suas considerações. Fala, Ney. O julgamento que se iniciou nesta quinta-feira não trouxe nenhuma grande novidade. O relatório do ministro Benedito Gonçalves, que tem mais de 500 páginas, foi enviado já com antecedência a todos os ministros da Corte. E como ficou prometido, ele traz à Corte apenas um resumo. O procurador do Tribunal Superior Eleitoral se manifestou e deu a entender que vai acompanhar o voto do relator. A única novidade que pode acontecer do julgamento de Jair Bolsonaro na próxima semana, terça ou quinta-feira, será se alguém pedir vistas. Por exemplo, se o ministro pedir vista, o Bolsonaro ficará com mais 90 dias para saber o resultado do seu julgamento. Por quê? Porque são 60 dias mais os 30 dias do recesso parlamentar, o que nos leva a um julgamento só para final de setembro e começo de outubro. Isso se o ministro Nunes Marques pedir vista. Ele está sendo muito pressionado pelos bolsonaristas para pedir vistas. Como se sabe, ele está lá no lugar de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril e foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos à defesa, porque a defesa é importante. A defesa não trouxe novidade. Durante todo o processo, a defesa levantou várias questões que foram descartadas pelos ministros em preliminares. Portanto, quando repetidas hoje, elas não têm nenhuma força, porque já foram repelidas lá no passado durante o decorrer do processo. 2 novos capítulos invocou a defesa hoje, ou seja, a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é muito usada ultimamente, é fundamental para a democracia e para o Estado de Direito, mas também o malandro que vai lá na rede social e ataca a dignidade dos outros, diz que usou a liberdade de expressão. No mundo, tudo tem um limite. Qual é o limite das nações civilizadas? O limite é a lei. Em depoimento exclusivo ao jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o Tribunal Superior Eleitoral fará uma afronta caso o torne inelegível. O vídeo foi gravado pela jornalista Mariana Holanda. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse à Folha de São Paulo nesta quinta-feira que será uma afronta caso o Tribunal Superior Eleitoral o torne inelegível. Ele disse ainda que gostaria de continuar 100% ativo politicamente e que, com essa eventual decisão do tribunal, perderia um pouquinho desse gás. Minha idade, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de continuar ativo 100% na política. Sendo candidato. Tirando os seus direitos políticos, que no meu entender uma afronta isso aí, você perde um pouquinho desse gás. Eu acredito que eu fiz ao longo de 4 anos é algo para ser estudado, né? A bandeira do Brasil, o pessoal passou a respeitá-la, cantar nacional, aprenderam a dar valor à liberdade, conheceram as instituições, o pessoal não sabia o que era Supremo, TCU, não sabia, né? Questionado sobre os ânimos com o julgamento desta quinta, Bolsonaro disse não se iludir, mas também não falou em sucessores. Olha, eu dependo do advogado, não vou me iludir, com a minha idade não vou me iludir, a gente não pode partir nessa linha, estaria jogando a toalha. O que eu vejo? Qual é a acusação principal contra mim? Reunião com embaixadores. Tá? Isso é crime? 2 meses antes dessa minha reunião, o senhor Edson Fachin se reuniu com embaixadores também. A política externa é privativa do presidente da República.
As declarações foram dadas antes do ex-presidente viajar para o Rio Grande do Sul, onde participa de um evento em Porto Alegre. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal ouviu hoje o general Gonçalves Dias. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirmou que a ABIN adulterou documentos do dia 8 de janeiro. O presidente da CPI, deputado Chico Vigilante, do PT, questionou o general sobre as adulterações dos documentos relacionados ao 8 de janeiro, enviados ao Senado. O senhor foi o responsável por essas adulterações? O senhor determinou que seu nome fosse retirado destes documentos? Se caso o senhor não adulterou ou determinou a adulteração de tais documentos, a quem o senhor atribui tal adulterações? Eu não adulterei e nem fraudei nenhum documento. Eu sempre falei no GSI, principalmente nessa semana, que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade. Segundo Gonçalves Dias, o documento original que mencionava o ministro do GSI entre os destinatários dos informes não condizia com a realidade. A BIM respondeu com um compilado de mensagens de aplicativo, em que tinha dia, tempo, na coluna do meio acontecido e na última coluna difusão. Esse documento tinha lá ministro do GSI. Eu não participei de nenhum grupo de WhatsApp, eu não participo do grupo, eu não sou, na realidade, o difusor daquele compilado de mensagens. Então, o documento não condizia com a verdade. Esse era um documento. O documento foi acertado e enviado para a SECAI. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirmou que existe um segundo documento. Esse documento foi solicitado pelo Ministério Público Federal. O documento, viu, presidente, no seu conteúdo, os dois são iguais. A data e conteúdo, os dois documentos são iguais. Diferem os dois documentos na difusão. Esse segundo documento enviado para... E não tem GSI. Esse segundo documento enviado para o Ministério Público Federal foi enviado também para o Ministério Público Militar. No período que eu passei lá, do dia 1 ao dia 19, passaram pela minha mão esses dois documentos. O general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, é investigado por suposta participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, após vídeos no Planalto o mostrarem próximo aos invasores que depredavam a Praça dos Três Poderes. A seguir, Lula acusa presidente do Banco Central de jogar contra a economia brasileira. Pela quarta vez seguida, a autoridade monetária manteve a taxa de juros Selic em 13,75%. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.